uma reunião demorada, enfim, cerca de 1h30 de conversa com a nova líder do CDS. Como é que a UGT sai desta reunião? Mais tranquila com a nova liderança? Há convergência nas posições com o CDS? Bem, se a reunião foi demorada, não sei, o tempo flui com rapidez, como sabe, mas é uma reunião de trabalho, de apresentação de cumprimentos, de apresentação de um conjunto de propostas e de posições que o CDS fez aprovar no seu último congresso e, portanto, há coisas em que convergimos, há outras coisas em que não convergimos exatamente. E acabamos por trocar um conjunto de impressões em relação a um conjunto de matérias que tem muito a ver com o programa e com aquilo que o CDS vê para o futuro do país. E algumas coisas, naturalmente, merecem uma reflexão da nossa parte. Não significa que estejamos exatamente de acordo, mas há matérias que devem ser discutidas e aprofundadas na sociedade portuguesa. A questão da natalidade, as questões da igualdade de género, as questões da valorização do interior. Há coisas que o atual Governo está a fazer que também merecem a nossa concordância, que nomeadamente a criação da unidade de missão para a valorização do interior, mas há coisas também para que os problemas da natalidade, que é uma matéria que o CDS sempre apresentou, sempre defendeu, para que tenham efetivamente uma aplicação prática nas preocupações da generalidade das famílias, para que se possam ter mais crianças e para que as famílias possam naturalmente ter mais filhos, o que é preciso? É preciso ter estabilidade no emprego, é preciso ter previsibilidade em relação ao futuro e, portanto, isto implica também uma eventual reorganização do mercado de trabalho da forma, naturalmente, como a UGT vê as necessidades dos portugueses. Como é que os mais jovens podem ter filhos quando a maior parte dos contratos de trabalho são precários? Como é que os mais novos podem ter filhos se efetivamente há um conjunto de situações, inclusivamente transversais, quer ao setor público, quer ao setor privado, que leva a que as pessoas, por exemplo, os professores na área de educação, como é que conseguem ter a garantia de poder constituir família se são transferidos para 200 km, está o pai num lado, está a mãe do outro? Como é que isto se faz? Portanto, é necessário, e nós dissemos isso à doutora Cristo, é necessário reverter um pouco do que aconteceu, um pouco, não muito, muito do que aconteceu nos últimos 4 anos por imposição da Troika, que o anterior governo, em algumas matérias, condescendeu, se foi obrigado ou não, foi uma decisão política, mas nomeadamente condescendeu em relação à reversão de um conjunto de direitos que os trabalhadores tinham garantido ao longo de 40 anos de democracia, por exemplo, a negociação coletiva. Nós sabemos que na função pública foi imposto um aumento das 35 para as 40 horas. Porquê é que a luta dos trabalhadores da administração pública se generalizou? Porque aumentaram-lhe o horário de trabalho e mantiveram o mesmo salário. Portanto, não foi negociado, foi uma imposição. Foram cortes cegos. Ora, o que nós neste momento queremos é discutir a reversão destes cortes. Isso foi dito à doutora Cristas por parte da UGT. Criou-se até um anátema em Portugal em relação aos trabalhadores da administração pública que parecem os privilegiados no discurso. Ora, nós viemos referir que isso não é verdade, porque esse discurso foi uma parte do discurso do anterior governo, parece criando aqui uma divisão entre aquilo que foram os trabalhadores da administração pública e os trabalhadores do privado. Os trabalhadores do privado estão muito constrangidos, perderam muitos direitos, mas os trabalhadores da administração pública também. Portanto, o que importa aqui é criar estabilidade no trabalho, estabilidade na nova dinamização da negociação coletiva. Se você não tiver negociação coletiva, não consegue resolver problemas do horário de trabalho, problemas salariais, problemas de benefícios sociais. E discutimos naturalmente as questões da ADSE. O CDS apresentou no seu Congresso uma proposta para a ADSE ser alargada a todos e, naturalmente, até poder entrar num clima de mutualismo e, eventualmente, até uma privatização. Isso, naturalmente, choca com a posição da UGT, que hoje transmitimos. Portanto, como choca, o que é preciso? Nem o CDS tem uma posição fechada em relação ao assunto, nem os nossos sindicatos da administração pública têm uma posição fechada em relação ao assunto. Estamos disponíveis para discutir isto num amplo quadro, seja parlamentar, seja com os parceiros sociais. Portanto, há uma convergência na identificação dos problemas, mas nas soluções... As soluções têm que ser construídas, e não são construídas hoje numa reunião, têm que ser construídas no atual quadro parlamentar, em que o CDS e o PST, que já não estão no governo, mas que estiveram, na nossa opinião, devem contribuir com a apresentação das suas propostas e da sua visão, mesmo que isso represente, perante o atual governo, perante o Partido Socialista e perante os partidos à esquerda, uma divergência, mas não há divergências insanáveis. Eu ouvi esta semana o líder parlamentar do Partido Socialista gabar a posição do CDS, de, enfim, maior abertura para o encontro de soluções no quadro parlamentar. Aquilo que a UGT tem defendido é que deve haver uma menor crispação no discurso político e uma maior abertura à intervenção dos parceiros sociais
na discussão de todas as matérias que sejam importantes e relevantes para os trabalhadores. Se são relevantes para os trabalhadores, são relevantes para o país. E neste sentido, a abertura da UGT para participar naqueles grupos de trabalho para o qual a doutora Assunção Cristas veio convidar? Convidou-nos para participar em grupos de trabalho, que vai constituí-los, e se formos convidados, naturalmente, analisaremos a situação e estamos disponíveis para discutir, porque discutir nestes grupos de trabalho dentro do CDS não significa que nós passemos a ser democratas cristãos ou militantes de um partido. Significa que estamos disponíveis para analisar dentro da nossa perspectiva aquilo que é a visão do CDS para o futuro em relação a matérias como a natalidade, a igualdade, a regulação do mercado de trabalho e, por exemplo, necessidades que há de recredibilizar o sistema financeiro em Portugal. Foi uma matéria que abordámos, em que os sindicatos da OGT têm tido uma posição muito proativa, seja na questão do novo banco, seja na questão do Banif, do Barclays ou dos outros bancos, em que é necessário não empurrarmos com a barriga para a frente. Eu também disse à doutora Cristas que achava que o anterior governo não fez bem quando lavou as mãos como Pilatos em relação ao processo de resolução do novo banco. E, portanto, hoje temos um problema que resultou para os lesados do BES. O atual governo decidiu meter as mãos na massa e, portanto, ou seja, assumiu claramente a necessidade de ser um interlocutor, um agente facilitador para fazer intervir a CMVM, o Banco de Portugal, como ontem se verificou resolvendo o problema dos lesados do BES. Eu acho que o país tem que perceber, e já percebeu, que sem o problema dos lesados do BES estar resolvido, não há venda do novo banco, porque as pessoas não vão comprar o novo banco e terem no dia seguinte uma manifestação à porta. Isso não é bom para a instituição e, acima de tudo, não é bom para os trabalhadores. Os governos existem para governar e para resolver o problema das pessoas e dos países. Eu acho que o governo teve o bom senso e a serenidade de conseguir chamar à mesma mesa todos os intervenientes importantes que têm capacidade de resolver os problemas. CMVM, portanto, regulador e supervisor. CMVM e Banco de Portugal. E desta vez o Dr. Carlos Costa estava lá. Acho que isso é importante. O governo não se pode demitir da responsabilidade de governar e de chamar a si a necessidade de resolver problemas, ou pelo menos, como foi o caso do Primeiro-Ministro, ajudar a resolver um problema bicudo para a sociedade portuguesa. Como sabe, o novo banco tem que ser vendido até dia 17 de agosto de 2017. Peço desculpa, agosto de 2017, não sei se o dia 17 foi aqui uma redundância em relação ao ano, mas tem que vender o banco. As coisas não se vendem de um dia para o outro. Nós estamos a falar em vender um automóvel ou uma casa, que também leva tempo. Estamos a falar em vender uma instituição nas melhores condições possíveis, que possa merecer o maior valor possível em termos de mercado, para também compensar aquilo que o Governo e o Estado português e os contribuintes injetaram no Fundo de Resolução. É qualquer coisa como 3.900 milhões de euros mais 1.000 milhões de euros da restante banca. E, portanto, achamos que, em relação a esta matéria, é necessário recredibilizar, como disse há pouco, o sistema financeiro. As pessoas têm que ter certezas quando depositam o seu dinheiro, se é bem gerido, se não há problemas depois não há amanhã, quando investe. E, portanto, eu acho que é fundamental, não apenas para o novo banco, mas para o restante sistema bancário. Apelamos também ao CDS para intervir, também junto do Governo e na Assembleia da República, para a necessidade, também a questão do BPI e do BCP serem olhados com atenção, quer ao BPI, enfim, com a imposição da Direção-Geral de Concorrência para sair do negócio de Angola, mas também com as necessárias cautelas diplomáticas, perceber que Angola não deve totalmente ser afastada do cenário de intervenção em Portugal e, portanto, há a porta aberta em relação ao BCP. De qualquer forma, quaisquer destas soluções têm apenas da parte do OGT um objetivo: a salvaguardar os postos de trabalho. Perdemos nos últimos anos milhares e milhares de postos de trabalho. É verdade que muitos por rescisões por mútuo acordo, mas também houve despedimentos. Houve bancos que desapareceram de Portugal, fecharam o negócio. Estou-me a lembrar do Barclays, vem aí o Banco Inter, como sabem, brevemente, com umas áreas, apenas algumas áreas de core, mas é importante nesta intervenção que hoje tivemos com o CDS, um partido político, como teremos com outros, como teremos em concertação social, houve necessidade de abordar um conjunto de matérias, algumas são naturalmente, como vos digo, transversais. As soluções têm que ser discutidas e ponderadas, não é com o CDS que o vamos fazer, mas é com o CDS, com os restantes partidos, mas acima de tudo em concertação social. E eu quero naturalmente enaltecer a proposta que o Governo vai levar hoje à concertação social sobre o Plano Nacional de Reformas, que pode ser fundamental para de alguma forma, dar mais estabilidade em relação ao país, porque implica um conjunto de reformas estruturais e que o país não pode continuar a adiar, mas isso se fica para logo à tarde para poder discutir em concertação social e depois logo faremos as nossas opiniões para vós todos, para a concertação social. De qualquer forma, hoje foi uma reunião muito importante e eu agradeci, portanto, à doutora Cristas e desejei-lhe boa sorte no seu mandato à frente do seu partido.